Guarani deve jogar esta partida, talvez com uma alteração, né? Do lado esquerdo aí, por opção do técnico Alan Al, a entrada do Eliel no lugar do Bidu. Então, o Rafael, que a gente ouviu aí, Pablo, Thales, Ayrton, que volta de suspensão, e Eliel na esquerda. Meio campo com Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, o ataque com Matheus Souza, Davó e Júlio César. O técnico campineiro Eduardo Batista, da equipe do Mirassol, deve mandar o time a campo com Alex Muralha, Samuel Santos, Renier, Carlão e Hernandes, ex-Ponte Preta. Souza, Neto Moura, outro ex-Ponte, e Cássio Gabriel. Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves. Arbitragem do jogo é de Thiago Luiz Scarascati Ribeiro e no VAR estará Vinícius Furlan. Vamos à camisa do João Carlos de Freitas. Sérgio Almeida, Goiás, não. O Adriano não falou da camisa, ele só falou do time do Guarani. Goiás errou aqui, o outro ouvinte. O Nelson Ferreira, Cuiabá, errou. Bom dia, dupla dinâmica. Se não for do Vila Nova, vou beber hoje. Pode abrir a sua então aí. Vamos lá, porque não é. Vila Nova também não é. Pessoal aqui, Claudete Moura, não é o Goiás, Claudete. Grêmio de Anápolis, Valdir Oliveira, foi longe, hein? Rodolfo Soares, Goiás, não. É o mesmo Rodolfo de Arthur Nogueira, o Amaro Fernandes, Goiás, não. Ezequiel Costa, Eduardo Neco, Cuiabá, não. Leonardo, será que um dia verei o João com a camisa do Guarani? Nem do Guarani, nem da Ponte, porque aí dá muita confusão. Não vai ver, não. A Ana Maria também falou da camisa do Vila Nova. Não é, mas teve gente que acertou aqui. No YouTube, deixa eu ver. No YouTube... Não, no YouTube... Ninguém acertou. Gama. Agora, Aparecidense, não. Cláudio do Proença, não é. O Náutico não é do Centro-Oeste, Valmir. Luverdense, Kleber Giovanni, não. Asa não é do Centro-Oeste. Atlético Goianiense, não. O Bruno acertou. O Demian errou. Colocou Gama. Deixa eu ver aqui. No Facebook teve acerto também. O Max Damasceno. Com a camisa do Brasiliense, João Carlos de Freitas. Boa tarde, João. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os amigos da CBN. Olha, hoje eu jurava que ninguém ia acertar, porque o Brasiliense está muito fora de moda, né? Não se vê mais o Brasiliense, que até já chegou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje está meio recolhido. Agora, a camisa é bonita, né, Guarizo? A camisa é uma cor assim, amarelo e branco, bonita a camisa do Brasiliense, né? Então, homenagem aí a quem que a gente poderia prestar uma homenagem que tem ligação com o Brasiliense. O antigo dono não precisa, João, não sei se ele é o atual dono ainda. Esse não, deixa esse quieto no canto dele lá. Vamos, a cidade de Brasília, porque com todos os problemas lá, quer dizer, com toda a habitação que ela acomoda, mas o espírito da cidade de Brasília é louvável, né? Vindo do empreendedorismo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, né? Que um dia sonhou, né, naquele Planalto Central. Então, você sabe quem é de Brasília? É o Lúcio, que foi campeão brasileiro, foi campeão mundial com a seleção brasileira. Lúcio é de Brasília, olha Ceilândia, só, né? Um campeão mundial. É, de Brasília. Exatamente. Verdade. Aliás, ele num time lá, eu acho que ele estava no Ceilândia, tomou de 7 do Internacional, mas um diretor do Inter falou, leva esse zagueiro. E aí foi pro Internacional e virou um dos maiores zagueiros aí, pelo menos em títulos, né? Champions League, né? A Copa do Mundo, como você falou. Tudo isso e muito mais. Tirando aquela canelada na partida contra a Inglaterra, no mais ele foi bem. É, exatamente. Ô, João, e hoje, né, tem um time amarelo aí lá em Mirassol. É pro Guarani se assustar, João? Lembrando que é partida única, né? O Guarani, se ficar no empate, vai pros pênaltis. O fato de o Mirassol ter melhor campanha não faz diferença. O que esperar desse jogo de hoje e do Guarani, principalmente? É possível chegar à semifinal, João? É possível, Guariz, é possível. São equipes equivalentes, né? Não há, sim, um destaque para essa ou aquela, claro.
O Mirassol, eu acho assim, ele apresentou um futebol vistoso, bonito, né? Futebol do Mirassol, futebol para frente, ofensivo. Acho que hoje não vai fugir também aí das origens, não vai. Hoje, que é uma partida de decisão para o Eduardo Batista, para o Mirassol, não é hoje que ele vai jogar diferente. Então o Guarani já sabe disso, né? E o Guarani também, Guarizo, tirando as 2 últimas partidas, e a primeira, né, contra o Ituano, ele fez uma campanha muito boa, ele apresentou jogos brilhantes, jogos bonitos, né? Mesmo aqueles jogos em que ele não perdeu. Então é isso que nós esperamos, né? Infelizmente há desfalques das 2 equipes, o Guarani está sentindo muito a ausência do Bruno Salvi, né? Já sentiu contra a Ponte, contra a própria Inter, e vai ter que esperar um pouquinho, porque o Bruno Salvi vai demorar a custar voltar. Então, essa polêmica aí, essa expectativa é que nós vamos ficar. A tendência, pelo que nós estamos observando no noticiário, é o que tem vindo para nós de informação, é que ele não vai mudar o esquema, ele vai continuar com o mesmo esquema, ele vai colocar um atacante no lugar do Bruno Sávio, diferente do que ele fez contra a Ponte, onde ele colocou um meia, no caso o Regis, né, para jogar numa outra função e deslocar o Andrigo. Mas com essa formatação, o 4-3-3 aí, né, variando na fase defensiva até para um 4-4-2 quando vem se defender, acho que o Guarani tem condições de retomar. Por quê? Porque ele vai jogar também, acho que uma linha um pouquinho mais precatada, né? Não vai sair em desabalada carreira, e ele pode aproveitar os espaços que certamente ocorrerão na defesa do Mirassol. Né? E o Mirassol, para mim, Guarani, ele tem desfalques mais sérios, né? Porque se você perde o Moraes, que foi o melhor lateral do campeonato, você perde o Danilo, que foi um jogador importantíssimo, você perde o Oyama, né, que aqui em Campinas não jogava nada, mas lá ele é o motorzinho, né, ele é o equilíbrio da equipe. Então, o Eduardo Batista também vai ter que ter muita sorte nas reposições, né? E isso aí, antes da partida, evidentemente, é um fator favorável ao Guarani. Ô João, pra gente ir pro intervalo, mas assim, um pitaquinho bem rápido. O Moraes está suspenso, mas tem o Hernandes no Mirassol, João. Pois é, sorte do Guarani. Sorte do Guarani. Não deixou saudades da Ponte Preta. Aqui não, mas o ano passado ele foi bem, ninguém pode negar, né? Quando ele chegou na Ponte Preta, ele chegou com cartaz daqueles, mas não sei, ele assustou com alguma coisa aqui, viu? Acho que ele assustou com a estátua lá, alguma coisa, ou assustou com a linha do trem, mas não jogou nada aqui em Campinas. 11h47, daqui a pouco a gente fala do ex-time do Hernandes, a Ponte Preta, que vai entrar em campo amanhã.